Eu acredito que você já ouviu falar dessa notícia. Prefeito Rafael Greca cria projeto de lei para multar quem distribuir comida a sem-teto sem autorização em Curitiba. Qualquer pessoa que resolver alimentar quem está com fome nas ruas sem autorização da prefeitura vai ser multado. Olha só o absurdo que nós chegamos, tá? Veja bem isso aqui. Eu sempre vou ser a favor de que as leis sejam obedecidas, de que como igreja nós estejamos sempre dando um bom testemunho de cumprir e obedecer, respeitar as nossas autoridades. Mas quando o decreto e quando a lei, quando esta regra ela é abusiva e ela não tem pelo menos um pingo, tá, de princípio cristão, vou colocar assim, quando ela não tem o intuito de ajudar, de fazer o bem, você e eu não devemos obediência nenhuma a ela como cristãos, tá? Nem a própria Constituição é maior do que a Bíblia. Se colocarem na Constituição uma lei que vai contra os princípios de Deus, a Constituição então fica de lado. Porque a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Então alguém coloca um decreto desse que vai multar qualquer pessoa que decida alimentar quem tem fome. É porque esse prefeito nunca esteve no lugar de um morador de rua. É porque ele nunca sentiu fome, talvez, na vida dele. E se ele sentiu, ele esqueceu. Encheu-se de soberba e esqueceu. É revoltante mesmo. É revoltante fazer isso. Não fique calado. Não vá atrás de autorização para alimentar ninguém. Se você pode alimentar os moradores de rua, faça. Alimente. Alimente. Faça a sua parte. É claro que você vai ter consequências, com certeza. Mas esteja ciente do que Jesus disse. Vocês me viram com fome e não me deram de comer. Me viram com sede e não me deram de beber. Estava nu e não me vestistes. Preso, enfermo e não foram me visitar. Então é nesses momentos que a nossa fé é desafiada. Nós vamos obedecer a Deus ou nós vamos obedecer aos homens? É nesse momento que eu lembro do apóstolo ousado, o apóstolo Pedro. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Não importa se a minha vida está em jogo, mas eu vou obedecer a Deus. Acompanha comigo o que eu vou ler aqui. A matéria, tá? Ela está no site Pará RPC. É uma notícia aqui do G1.globo, né? Mas vamos lá. Prefeitura defende que precisa haver organização na distribuição. Veja como é tudo maquiado, né? Parece uma boa intenção. Prefeitura defende que precisa haver organização na distribuição. Projeto de lei prevê multa, veja, de 150 a 550 reais, após advertência para quem entregar comida sem autorização. Ou seja, se você decidir alimentar um morador de rua sem autorização, você vai pagar de 150 a 550 após ser advertido para não fazer isso. Continua. O prefeito Rafael Greca encaminhou à Câmara Municipal de Curitiba um projeto que prevê multa para quem distribuir comida aos sem-teto sem autorização da prefeitura. A prefeitura não pode impedir ninguém de alimentar ninguém. Isso é abusivo e não adianta vir com as melhores desculpas, com boas intenções. Isso é conversa. Isso é conversa. Isso é um ato desumano até. Atualmente são quase 3 mil sem-teto em Curitiba. Segundo a prefeitura, pela proposta, quem distribui alimentos em desacordo com os horários tem que ter horário ainda. Tudo bem, a questão da organização, beleza. Quem distribui alimentos em desacordo com os horários, datas e locais autorizados pelo município de Curitiba. Ou seja, você não pode, se ele não estiver no local, se o morador de rua não estiver no local determinado por eles, você não pode alimentar. Se não estiver no horário, você não pode alimentar. Porque se você fizer isso, você vai ser multado. Isso é só o começo, a multa. Vamos ver o que ainda vem por aí. Poderá ser multado de 150 a 550 reais após a advertência. O projeto de lei entrou em votação. O projeto de lei entrou entre as votações da CMC na segunda-feira, dia 29, junto com o requerimento de que, nesta quarta-feira, 31, fosse votado em regime de urgência. E os malucos que aprovaram isso,
Eles que deveriam receber uma multa. O pedido era para que a tramitação desse projeto fosse acelerada, mas o requerimento foi retirado de pauta pelos vereadores que optaram pela tramitação habitual. Olha a resposta dos voluntários, das pessoas que ajudam. Ao saber do projeto de lei, organizações não governamentais, as ONGs, e grupos de voluntários que distribuem os alimentos aos sem-teto fizeram uma carta aberta. As ONGs disseram que foram pegas de surpresa. E quem não seria pego de surpresa com uma atitude tão covarde como essa? Em meio a tantos problemas, tantas demandas não cumpridas, tantas possibilidades efetivas de resolver de forma eficaz o problema, a atitude é esta: proibir e penalizar quem faz. Exatamente. Disse a carta aberta assinada pelas ONGs. Carlos Humberto dos Santos, coordenador do Movimento Nacional da População de Rua, diz que a prefeitura vai contra o objetivo dos voluntários. A gente está ajudando essas pessoas em desigualdade social. Elas precisam desse alimento. É o que sustenta o dia dessas pessoas. Viver na rua ninguém quer, defendeu. Então a prefeitura quer impedir. Ela quer impedir. Não adianta vir com boas desculpas. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Veja o que eles colocam aí. Se tem alguém agindo de má fé da forma errada, que puna eles. Seja punido quem está fazendo da forma errada. Não todos. Não impedir as pessoas de darem comida. Agora tem que ter um horário para dar comida. E se a fome bater antes? Quem tem fome tem pressa, não é assim? O que diz a Prefeitura de Curitiba? Vamos ver a desculpa deles aqui. Em nota, a Prefeitura explicou as razões do projeto, que ganhou o nome de Programa Mesa Solidária. São hipócritas. Segundo a proposta, seriam feitas apenas mudanças na forma de distribuição de comida aos sem-teto. Mentira. Não é mudança, não. Porque vai multar quem distribui alimentos sem autorização. Eu tenho que ir lá agora. Eu vim aqui tirar... Eu preciso de uma autorização. Para quê? Para dar comida para quem tem fome. Olha a palhaçada. Conforme a Prefeitura de Curitiba, tem que haver organização porque há descompasso no fornecimento das marmitas. Em alguns momentos, os alimentos são oferecidos em exageros e em outros faltam alimentos. Estão preocupados porque tem uns comendo demais, está sobrando comida e outros passando fome. Estão preocupados, eu sei. Vocês só se preocupam com vocês mesmos. A distribuição dos alimentos sem controle é arriscada, conforme a Prefeitura. A ideia é que, além de ser organizado, com cadastro dos grupos e ONGs de voluntários, haja o controle sanitário com a distribuição em locais específicos. Esse prefeito não tem nem coração, era para você estar alimentando as pessoas. Isso é papel para qualquer cidadão de bem, alimentar quem tem fome. A prefeitura defende que, quando há o fornecimento exacerbado, os resíduos deixados pelos sem-teto acabam atraindo vetores urbanos. Deixa eu voltar aqui. Vetores urbanos e pragas. Então eles são a culpa das pragas agora. Os moradores de rua são culpados por trazerem as pragas, não é? Eles são os culpados agora. Então se há alguém fazendo coisas erradas, bagunçando, que seja posto ordem. Chega nessas pessoas e conversa. Mas proibir, é proibição mesmo. Eu nunca nem tinha visto falar, ou nunca ouvi falar. Eu preciso agora de liberação para dar comida para quem tem fome. Que palhaçada é essa? Que país é esse? E você que se submeter a isso, que cristão você não é cristão, não. Além dos manifestos das ONGs, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná, pediu esclarecimentos à Prefeitura e também à Câmara Municipal, né, acredito. Então tá aí. Esse é o decreto, a lei. Isso aí é a lei. E o que eu tenho a dizer para você? Alimente quem tem fome. Você talvez nunca passou por uma crise dessa. Talvez você nunca precisou pedir comida de ninguém. Talvez você tenha sua despensa cheia. Talvez você tenha em estoque na sua casa. Mas eu quero dizer para você que tem fartura, tem outros que estão em escassez. Pessoas com fome. Se você pesquisar aí, são vídeos tristes. Eu não trouxe ainda esses vídeos porque eu nem sei se eu posso postar aqui sem ser penalizado. E também não quero expor as pessoas. Mas as pessoas em uma situação tão triste que é de cortar o coração.
filho chorando com fome, mãe que bebe a água para enganar a comida porque o alimento só dá para o filho, pessoas desempregadas. E o que é que esse prefeito, não é nem para receber o nome de prefeito, nem esse título ele merece, que o prefeito que não age conforme um prefeito deveria agir, nem prefeito é. É como qualquer pessoa que ocupa um cargo, mas não faz por merecer. Então, se você sabe quem tem fome, quem tem sede, quem precisa de vestir, faça o bem a essas pessoas, ajude essas pessoas, ame essas pessoas, acolha, distribua alimento. As pessoas só passam fome, veja bem, porque quem tem não ajuda. E você pode colocar porque não quer trabalhar, não sei o que, não importa. Se quem tem fome, dê de comer a quem tem fome. Dê de comer a quem tem fome. Principalmente nesse período de pandemia que as pessoas estão sofrendo. Quando você vê seu filho chorando com fome, você vai entender o que essas pessoas estão passando. Quando você tiver com o estômago roncando ali, devorando suas tripas de fome, você vai entender o que essas pessoas estão passando. E aí você vai lembrar de que um dia alguém precisou de você e você não ajudou. E agora você quer ajuda. Isso que não é vingança não. É a vida. A vida é assim. A vida é assim. O que você planta, você vai colher. Então ajude quem tem fome. Dê alimento. Dê alimento. Eu me recuso. Se eu morasse nesse lugar, eu me recusaria abertamente a obedecer uma lei dessa. Eu me recusaria. Mas se você não quer se recusar, se você quer se submeter a isso, pode ter certeza que isso aí é só o início. É só o início. Enquanto a população fica calada e briga da forma errada pelo seu direito, os governantes, aqueles que têm poder, começam a pisar. E a população começa a ter medo do Estado. A população não deve ter medo do Estado. É o Estado que deve ter medo da população. Então pense nisso. E quando chegar a eleição, lembre-se deste homem aqui, ó, desse prefeito Rafael Greca. Lembre-se dele. Porque foi ele que criou esse projeto de lei para multar quem distribuir comida para quem tem fome, por isso sem teto. As pessoas já não têm onde morar, já buscam alguém para dar de comer e alguém ainda vem multar quem faz isso. Covardia, é covardia de uma pessoa dessa. Deus abençoe vocês, faça o bem, faça o bem.